Às vezes a crítica ao sotaque é logo uma forma implícita de dizer tu não pertences, tu não fazes parte disto. Nós em Portugal temos a tendência para achar que nós é que inventámos a língua, não é bem assim. Supostamente se falamos melhor, quer dizer, isso é um disparate. O nosso português, de facto, eu acho que nós somos muito arrogantes em relação a muita coisa. Acho que o português é um falso humilde. O grande exercício que nós temos de fazer e que depois se reflete no respeito pela língua, pela cultura, etc., é fazermos essa desconstrução de nós mesmos, porque toda a gente tem preconceitos, porque viveu numa sociedade em que não havia representatividade. Isto só para dizer que os seres humanos precisam da língua e que, no fundo, quer dizer que somos todos muito mais parecidos do que pensamos, mas ao mesmo tempo somos parecidos nessa diferença, porque as línguas estão diferentes umas das outras. Um sistema que criou enormes desigualdades e pontos de partida muito diferentes que foram transmitidos geração em geração, e se eu puder fazer alguma coisa para os equilibrar, eu tenho o dever de o fazer. As línguas humanas têm pelo menos 50 mil anos. Já existiam com o Homo sapiens quando ele sai de África, porque senão nós tínhamos grupos humanos sem língua. É a história da humanidade. E por isso é, para mim, ridículo que hoje em dia se gaste tempo a questionar se isto é ou não é um tema importante. Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do podcast Educa-te. Hoje vais ouvir a conversa que tive com a Liliana Valpassos, que é diretora executiva e cofundadora da Associação Mundo Novo, também cofundada pelo Dino de Santiago, e com o Marco Neves, linguista, professor universitário e, de certa maneira, uma pessoa que fala nas redes sociais e em muitos outros canais, em alguns canais de mídia, sobre português, a língua portuguesa enquanto idioma. Foi uma conversa interessantíssima, na minha opinião, onde visitámos muito as idiosincrasias da língua portuguesa, daquilo que significa falar bem português ou mal português. Falou-se muito sobre o crioulo, naturalmente, e foi muito interessante perceber as diferenças que existem nas diferentes realidades que é ser português, viver português e falar a língua portuguesa. Este episódio tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira e estamos muito contentes por ter o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira neste episódio, que está a fazer um trabalho incrível em Portugal para apoiar iniciativas na área da educação e elevar a forma como se pratica a educação em Portugal e tudo aquilo que é o sucesso educativo em Portugal. Estão muito comprometidos com esta missão, tal como nós, e por isso convido a veres o trabalho que fazem no seu website e dares uma olhada, por exemplo, num estudo que desenvolveram chamado Voz dos Professores, e manter-te atento a iniciativas que certamente irão estar a surgir muito em breve, que terão interesse para todos aqueles que se preocupam com a área da educação em Portugal também. Este episódio está a ser gravado no TUM, em Lisboa, e por isso agradecemos também ao TUM por nos dar o seu espaço para gravarmos este episódio, que é desenvolvido no podcast Educa, tem parceria com a Renascença. Já sabes que se quiseres ouvir mais episódios de outros podcasts da Renascença, basta ir aos canais habituais. E já que estamos a falar em canais, antes de começarmos o episódio, fazer-te um pequeno pedido. Faz um clique no botão de subscrever onde quer que seja que estás a ver este episódio. É uma forma que tens de nos ajudar. É a única coisa que te vamos alguma vez pedir, porque é isso que nos mostra que há pessoas a querer ouvir e ajuda-nos a fazer mais e melhor este trabalho que gostamos tanto. E por isso, sem mais demoras, vamos àquilo que importa. Vamos falar sobre educação com o Marco e com a Liliana. Até já e bom episódio. Mas podemos começar agora. Agora literalmente já está. Ou seja, estávamos agora a dizer que não tínhamos tido... Estávamos a falar de futebol e de relatos da bola. Eu fiz aqui a minha tentativa de imitar Era Jorge Prestrelo? Ripa na rapaqueca. Ripa na rapaqueca. Trabalhei com Jorge Prestrelo. Mas ele tinha já aquela voz assim. Muito. Quando é que ele... Acho que ele morreu já. Ele morreu já há 20 anos. Não tanto. Eu acho que foi há mais do que nós pensávamos. Eu acho que foi há 10 anos. Eu trabalhei com ele. Trabalhei na mesma redação que ele, alguns em 2001, 2002. Pois, está a ver, 2021. Eu tinha tido uma conversa parecida há uns tempos com a minha mulher e ela também, ou um de nós, já não sei quem é que era, achava que ele tinha morrido há menos tempo. Já foi há muito tempo. Eu lembro-me que foi... Mas foi tão marcante que nós E até terminou, acho que ele fez um relato, ele era muito sportinguista, se não me engano, e fez um relato assim muito intenso e foi assim aquele último que ficou. E era uma grande personagem, não é? Sim, estávamos a falar disto e que na verdade se liga, ou seja, nem sei porque é que estamos a falar disto, mas na verdade liga-se com um dos temas que acho que é interessante falarmos hoje, que é a questão da linguística, não é? Ou da utilização da voz para comunicar e do que é que nós dizemos e quais as palavras que são utilizadas. Na rádio a pessoa tem de usar a voz para contar a história, tem de usar só as palavras, ou seja, está, como é que eu ia dizer, estávamos a conversar sobre isso mesmo, não podemos ter a imagem como suporte, não podemos ter a imaginação das pessoas, tem de ser
trabalhada só com aquilo que nós dizemos, não é? Isso é um exercício engraçado. Isto é um tema que tu hoje, na verdade, tratas imenso e que as pessoas te conhecem. Tens um programa, uma iniciativa que usamos aqui, inclusivamente, onde visitam um bocado a questão das palavras. Sim, eu adorei a do facar. Sim. Adorei a do facar. Para quem não conhece, não vou falar sobre isso, mas vão ver. Sim, olha, eu posso dizer que ainda ontem, no dia anterior ao dia que estamos aqui a gravar, eu estive com o Sam daqui, porque participámos aqui num festival literário de Loures, aqui perto. E nos últimos anos nós temos feito muita coisa juntos, porque temos esse podcast e costumamos, quando é algo, um festival literário, até costumamos ir juntos, porque ele não vai propriamente atuar, vamos só conversar, mas foi uma experiência diferente porque estivemos em sessões separadas e eu fui assistir ao que ele foi dizer e foi muito, muito interessante, porque ele estava precisamente a conversar sobre a forma como ele a compor uma música ou uma letra. Nós olhamos para o rap e pensamos que aquilo dá-nos quase a sensação que é improvisado, e é tudo menos improvisado, aquilo é pensado e trabalhado. Ele está ali meses e meses, se for preciso, a trabalhar numa letra, num verso durante uma semana, e está a pensar nas palavras que vão servir para ele depois poder estar em cima do palco e parecer que é natural e chegar às pessoas de tal maneira que depois elas vão se lembrar daquele verso passado. Eu também já tive essa experiência de ver pessoas em conversas que estávamos a ter e de repente fazem uma pergunta sobre um verso de uma música que saiu em 2004 ou 2005 e marcou, e eu acho muito interessante este trabalho da língua como como é que eu vou dizer, como qualquer coisa que vai mexer na nossa imaginação e no nosso corpo e na forma como nós vemos o que está à nossa frente, e para isso é preciso trabalho. Mas depois, ao mesmo tempo, esse trabalho não se pode ver. Porque se nós estivéssemos a ouvir em qualquer área, não é? E aquilo for demasiado artificial, já não mexe connosco, não é? E é interessante. Sabes que eu gosto muito de escrever poesia. Sim. Não escrevo com muita frequência, mas escrevo ocasionalmente e, sobretudo, faço muito para mim. Estás a trabalhar na cabeça. Ou seja, e uma das coisas que eu estava, vou partilhar isto, um bocado idiota, mas é verdade. Estava na cozinha e estava a fazer um poema. E estava por acaso a fazê-lo em voz alta. Um refogado e um poema. Exato, e estava a declamar uma cena. Epá, e cheguei ao final e disse para mim: foda-se, que puta de poema. Que maravilha, que incrível. Maravilhoso. E nunca ninguém vai ouvir aquilo. Eu não sei recordar. Não, é impossível. Eu não sei. Não, estava só a dizer. Pois, mas há este momento. E que é um bocado contraditório face àquilo que tu disseste, mas que eu compreendo, porque depois, quando estou a escrever é diferente. Sei lá, no outro dia li a um amigo meu, que é um poema relativamente longo, sei lá, tem 10 minutos. Eu disse: pô, mas quanto tempo demoraste a escrever isso? Eu disse: não, na verdade foi à hora do almoço, foi só durante uma horita que estive ali, mas exigiu desfazer muitos versos e reescrevê-los. Há vários tipos de escrita, ou seja, uma pessoa pode escrever uma coisa de repente e aquilo sai porque foi aquilo que vinha, mas muitas vezes há o próprio prazer do trabalho de... Sim, é um artesanato, na verdade, não é? Há ali um lado de manualidade e de construção e de afinar. Não é? Sim. Muitas vezes as coisas não saem assim de sopa. Aliás, o Sam que estava a dizer que registra tudo no telemóvel, o que vê aqui, o que vê lá, mas depois quando é para trabalhar é que a caneta ainda no papel para conseguir montar fisicamente as coisas que quer dizer, o que é interessante. Mas todos nós fazemos isto, todos nós, como é que eu ia dizer? Todos nós que temos de ter algum tipo de trabalho criativo. Ou estamos a pensar na cozinha o que é que vamos fazer, ou estamos com o material à frente a trabalhar. Há sempre algum momento em que estamos a trabalhar... neste caso com a língua, não é? A questão é que a língua é o material. Tu começaste a carreira como jornalista, estávamos a falar. Sim, na rádio. Estávamos a falar há pouco, não é? Qual era a tua relação, ou qual é a tua relação? Tu hoje estás de longe, entre aspas, do trabalho de jornalismo, sim, não é? Completamente. Estás à frente da Associação Mundo Novo. É assim que se pronuncia? Mundo Novo. Mundo Novo é em crioulo cabo-verdiano, mas é como se dissesses Mundo Novo, que é coisa que eu já não consigo dizer, mas com sotaque do norte. Mundo Novo. Mundo Novo. Mundo Novo. As coisas mais recuperam-se longe do que nós pensávamos aquelas. Mas como é que foste parar a jornalismo? Tinhas alguma relação com a língua ou com as palavras? Eu sempre gostei de histórias e de pessoas. E acho que é a coisa que é o denominador comum ao longo da minha vida. Eu gostar muito de histórias. O que eu mais gostava no jornalismo era a ideia de uma carteira de jornalista me permitir ter tempo de qualidade com alguém. E esse alguém podia ser alguém muito conhecido. Tive a oportunidade de conhecer o Álvaro Cunhal, o Mário Soares, ou seja, pessoas que foram uma referência até para a história, não é? Para a nossa história comum. Não sei porque é que ela não está na lista, Marco. Ainda não cheguei. Deixem-me, estou a ir ao passado, já vou chegar ao presente.
Ou então ir para o meio do Alentejo falar sobre alcunhas alentejanas na Marleja e ter tardes inteiras numa tasca a falar sobre porque é que aquele senhor lhe chamava um fiozinho de azeite, porque já o pai era o fiozinho de azeite e o outro era o Sandokan. E este tempo que o jornalismo deu com as pessoas e com as histórias delas era uma coisa, sempre foi uma coisa que me fascinou e continua a ser. E depois, ao longo de tudo o que eu fiz na minha vida, que fui editora de livros, como disse há pouco, também, mais uma vez, temos aí histórias e pessoas num registro diferente. E curiosamente em comum, porque editaste um livro da Filipa Jardim da Silva, estavas a dizer que esteve aqui e que é amiga. Entre outros. E mesmo o trabalho que hoje faço não deixa de ser, acho que cheguei ao ponto em que, mais do que ouvir as histórias, gosto muito da ideia de poder criar um espaço onde essas histórias podem ter um final mais feliz, ou um caminho mais feliz, mais do que o final. E não deixa de ser um contacto diário, que neste caso com jovens, em que nós tentamos perceber como é que os podemos ajudar a chegar à vida adulta com um projeto de vida sólido e com uma visão sobre eles próprios muito mais positiva e muito mais livre dos estereótipos e dos preconceitos que a sociedade lhes impõe. E, portanto, são histórias e pessoas e histórias, às vezes com microfone, às vezes numa associação. É muito interessante. Posso perguntar à associação qual é que é o objetivo? Ou seja, nós criámos a Mundo Novo, nós trabalhamos com jovens entre os 14 e os 18 anos, que é uma faixa particular. Sim. E o nosso grande objetivo... Particular porque muitas vezes a oferta que exige para a ocupação dos seus tempos livres, digamos assim, fora da escola, já não lhes serve, porque eles já são crescidos. Ainda não conheceram o TUM, que é onde nós estamos a gravar. Não conheceram o TUM, mas nós já estivemos a falar com o TUM nesse sentido. E depois, mas ainda estão numa idade em que estão ali numa fase de alguma afirmação, de alguma tomada de decisão sobre o seu futuro escolar, por exemplo, e muitos perdem-se naquela desviam-se daquilo que devia ser até o seu caminho natural, o caminho da sua vocação. Portanto, o nosso trabalho, que é inspirado numa metodologia americana, que nós fomos, quando digo nós, foi o Dino Santiago e eu fomos buscar ao Harlem, a Nova York, que é a Brotherhood Sister Soul, que é uma organização que tem mais de 30 anos e que tem resultados muito interessantes sobre a forma como acompanha os jovens, e eles começam até mais cedo, desde os 8 anos, para a vida adulta. E o que nós sentimos aqui é que acabamos por estar com eles durante 3 anos, já cumprimos, porque é uma organização recente, cumprimos no primeiro ano e meio de atividade com eles, e o nosso objetivo é que eles desenhem um projeto de vida sólido e que seja aquele que eles querem ter e não aqueles que eles acham que a sociedade lhes permite ter. E isso é muito flagrante em grupos de jovens em situação mais vulnerável, seja do ponto de vista social, económico, de discriminação, de várias ordens. Que eles desenvolvam pensamento crítico e que tenham um espaço onde possam receber informação, discuti-la e formar uma opinião com propriedade. E na base disto tudo está um domínio mais psicoemocional, no sentido em que nós podemos ter uma série de portas abertas, mas se não olharmos para nós com sentido de merecimento e de que somos capazes de as atravessar e que somos podemos ser aceitos do outro lado da porta, nós nunca vamos fazê-lo. E, portanto, a base do nosso trabalho é criar confiança, bem-estar emocional. Isso leva tempo. Leva algum tempo. E como é que tem sido esse percurso de ver esse resultado nos miúdos? Eu vou dizer um grande clichê, não é? Vou dizer aqui Os clichês têm sempre uma razão de ser. Sim, porque devem vir da verdade, não é? E da repetição. Eu acho que custa mesmo a dizer palavras, mas eu diria comovente, faz com que tudo valha a pena. Eu acho que é quase quando nós vemos os nossos filhos, não é? E sabemos que passamos noites acordados e que eles dão trabalho, etc. Mas depois vale tudo a pena. Com estes miúdos vale tudo a pena. Aquilo que nós temos visto são miúdos que, por exemplo, e agora voltando aqui à questão da língua, não gostavam das aulas de português, não liam, isto dito até pelos pais e pelos professores, e que a dada altura começaram a escrever poesia, começaram a ler, andam sempre com um livro debaixo do braço. E é muito interessante, começaram a interessar-se pela gramática, que geralmente é considerada a parte mais chata, não é, das aulas de português, mas começaram-se a interessar pela gramática como uma ferramenta para tornar o seu trabalho criativo melhor, não é, a sua obra-prima. E então há uma reconciliação com a língua. Material de criação. De criação e de melhoramento daquilo que se faz. E depois, como são jovens que vêm de contextos muito, digamos, desafiadores e difíceis, quando eles encontram na expressão da língua, da escrita, um canal seguro e fértil nessa expressão, o material que vem ali de dentro, às vezes com mais rasgo técnico e às vezes com menos rasgo, não é? Mas vem ali uma emoção em carne viva. É uma coisa muito, muito impactante de se ver. E vê-los simplesmente a acreditarem que são capazes. É mesmo muito bonito ver... Às vezes ver coisas tão simples como uma miúda que deixa de ter a necessidade de se maquilhar tanto aos 14 anos porque percebe que não precisa.
Afinal não precisa, mas não é que nós lhe digamos para fazer, ela de repente já percebe que não precisa. Ou alguém que não queria ir para a faculdade e já discute com a mãe qual é o curso que deve tirar. Isso são coisas que não têm preço. Usando também um clichê, no fundo mas neste caso muito literal, não diria a palavra, não quero usar literal, é mesmo aumentar os horizontes da pessoa, né? Portanto, poder ter outros horizontes. Aliás, uma das nossas miúdas dizia isso exatamente, que é, eu já tinha um caminho, agora tenho mais caminho, mais liberdade de escolha. E a liberdade é uma coisa que vem do contexto, muitas vezes. Nós podemos achar que somos livres e que somos capazes, mas se o nosso contexto for adverso e se a vida inteira nos provou que nós não devíamos estar ali, nem merecíamos estar ali, é muito difícil tu considerares todas as opções. Marco, eu tenho uma pergunta para te fazer e não me vais levar a mal. Quer dizer, se levares, levas. Peço desculpa desde já em avançado. Tu lecionas temas relacionados com tradução. Também, sim. Eu nunca percebi como é que alguém tem interesse por uma coisa como tradução. E gostava muito de perceber. Porque, como não? Porque imagina, se calhar é só porque eu sempre utilizei o Google Tradutor para fazer traduções para línguas que eu não percebia, mas alguém teve de fazer esse trabalho também do Google Tradutor. Verdade, mas é uma pergunta sem maldade, é uma pergunta com uma genuína curiosidade, que é como é que alguém tem interesse pela área da tradução e de repente como é que tu hoje também utilizas isso como se calhar um veículo para ter chegado a um lugar onde trazes a palavra no seu sentido literal para um projeto que toda a gente, ou tanta gente hoje em dia segue. Antes de responder, tenho já de dizer que tinha aqui uma pergunta no fundo sobre línguas que tem que ver com o crioulo, mas isso já pergunto. É só para não me esquecer, ficou aqui como... A Ana está a pensar, porra, mas eu não sei falar crioulo. Até sei dizer algumas coisas, estou a ter aulas. Eu tinha uma pessoa perto acima da família que também dizia-me assim, como é o carabou? Entretanto, acho que não está muito bem dito, mas que supostamente significava qualquer coisa como come e cala-te. Bem, em relação à pergunta, eu posso dizer que eu sempre tive muito interesse nas línguas por interesse familiar, na história também. Eu, quando eu tinha aí uns 12 anos, se me perguntasse o que é que eu queria ser quando fosse grande, aos 6 anos queria ser cientista, aos 12 queria ser historiador, e depois acabei por ir para línguas, mas para estudar muito a história dessas línguas. Portanto, o interesse pela história e pelas palavras e pelas histórias que estão por trás das palavras, que é aquilo que me interessa quando falo disto, e pelas pessoas que estão por trás das palavras, como aliás, muitas vezes eu falo sobre a forma diferente como nós dizemos as palavras, e muitas vezes as pessoas veem isto como uma questão só do que é que está correto, o que é que está errado, quando na verdade o facto de nós numa determinada região dizemos de uma maneira e noutra dizemos de outra forma é parte também daquilo que as pessoas gostam dessa região. Uma comparação que posso dar é nós gostamos da maneira como víamos as pessoas vestidas na nossa terra, vestiam-se de maneira se calhar um bocadinho diferente, hoje já está tudo mais uniforme, mas a certa altura havia formas diferentes de vestir em regiões diferentes, e isso mostrava-nos o sítio de onde nós éramos. E eu sei que isto não tem nada a ver com tradução, mas tem. Porque fui para línguas por causa desse meu interesse pelas várias línguas do mundo, não só pelo português, porque quando nós falamos da variedade linguística estamos a falar de cada uma das línguas, mas também das outras todas, e depois, de forma muito prática, acabei por trabalhar como tradutor. E foi nessa parte prática, se calhar, quando eu acabei o curso, me dissesse, tens algum interesse particular pela tradução enquanto atividade, eu se calhar dizia que não, é a minha atividade profissional, porque foi aquela atividade que acabei por realizar com aquele curso que tinha. Mas ao ser tradutor, começamos a ver coisas muito interessantes nas línguas, começamos a ver o avesso das línguas, começamos a ver como... para lá daqueles clichês, usando outra vez a palavra clichê, a saudade é intraduzível, quando na verdade não é. A saudade até é bastante traduzível, precisa trabalhar um bocadinho mais nisso. Mas começamos a ver como as línguas são diferentes de forma muito particular em coisas banais. Como se eu disser um café em Portugal, o que é que a pessoa pensa? Quando eu digo a palavra café, o que é que vocês pensam? A primeira coisa que vos vem à cabeça? Que nós estávamos aqui a tomar. Um expresso, uma bica. Um cimbalinho. O próprio espaço. O café, espaço. Né? Mas sim, mas é uma chávena pequenina, um café muito forte, o expresso, no fundo, nós sabemos. Mas se eu perguntar em inglês o que é um café, se calhar a primeira coisa que lhe vem à cabeça, um coffee, vamos usar a palavra inglesa. Não é isto, não é um expresso, é um copo maior, e não é certamente o espaço. Não, e nós fomos enviesados porque temos uma chávena de café à frente e acabámos de ler, mas porque poderia ser um espaço, um café. Sim. Mas mesmo se não tivéssemos, eu acho que a primeira imagem que nos vem à cabeça para um português será uma bica. Uma bica, sim.
Podíamos fazer experiência, não sei, mas isto só para dizer que isto é só algo muito, muito banal, mas há mais coisas. Por exemplo, se eu disser finger, se eu perguntar, ainda no outro dia fiz essa experiência com um grupo de crianças portuguesas que estavam no quarto ano, quantos dedos é que vocês têm? E a primeira resposta assim, um disse 10, e depois outro, não, nós temos 20 dedos, porque tem os dedos dos Mas pés. eram os toes. Mas se nós perguntarmos a um inglês, ele nunca vai responder 20, porque não é, porque para ele fingers são uma coisa, toes são outras. E isto pode parecer uma coisa muito banal, mas nós depois começamos é quase como, ao trabalhar com o material das línguas, em contacto, em tradução, as línguas vão se iluminando umas às outras. Ou seja, eu não tinha reparado em coisas que reparei no português se nunca tivesse traduzido a partir de outras línguas, do inglês, do espanhol, de outras línguas. Ou seja, ao fazer este trabalho, nós começamos a reparar em coisas que nós usamos todos os dias e em que não reparamos. Por exemplo, ainda uma coisa que ainda há pouco tempo fiz um vídeo, ou publiquei um vídeo que já tinha feito há mais tempo. Nós em português e em galego em particular, nós costumamos responder muitas vezes usando o verbo, ou seja, eu digo vais à festa e a pessoa diz vou, enquanto que se fosse em espanhol diria provavelmente sim. E só depois e nós cá podemos responder só com o verbo. Os ingleses fazem uma coisa parecida, mas usam sempre o verbo auxiliar e por isso não tem aquela sensação de espelho de que a pessoa está a repetir o verbo. E isto pode parecer algo, mais uma vez, muito banal, mas leva-nos a reparar um pouco melhor nesse tal material, que depois também é material artístico e material de identidade e também material depois de comunicação. E há uma dimensão emocional enorme nessa tradução também, ou seja, além dessas questões mais quase técnicas de perceber as equivalências, um tradutor, e às vezes há tradutores que são especialistas em determinados autores, porque já entraram numa determinada dimensão emocional e num mundo emocional que precisam... Cá em Portugal, infelizmente, não é assim tão comum. Por exemplo, temos o Murakami, acho que, e depois para um editor ter um bom tradutor ou um mau tradutor é água ao pé de vinho. E eu tenho um histórico de erros de tradução, ou seja, já tive pessoas a beberem Viúva Clicquot, já tive pessoas com o cabelo amarrado por uma cicatriz. Portanto, e depois tu começas a ver a tradução e a partir do momento em que há um momento em que a tradução não é bem feita, depois em causa tudo. E então o trabalho de rever uma tradução consegue ser das coisas mais penosas que há na vida. É o que acontece também com as legendas, porque as legendas muitas vezes são más, é verdade, mas muitas vezes até podem não ser más, mas temos ali uma legenda no início que não nos cai bem, nós a partir daí já desconfiamos de tudo. Porque a tradução tem este problema. Se nós estivermos a ler um livro traduzido e não gostarmos do livro, vamos pôr aquilo que não gostamos no saco do tradutor. Do tradutor. E aquilo de que gostamos em geral vai para o saco do autor. Por acaso eu não concordo, porque eu não tenho esse disjuntor ligado. Achas que estás a ler o autor? Imagina, esse livro que tens à frente por acaso é um ótimo exemplo, porque essa edição do não sei qual é a tradução para português, o livro do Imperador ou qualquer coisa assim, não é, mas que é o livro do Marco Aurélio. Aparentemente é uma edição que foi muito bem conotada pela qualidade da tradução. Foi feita. Eu lembro-me, há um outro livro que eu tenho em casa, do Bhagavad Gita, que é, no fundo, a Bíblia antecedente da linha do yoga, e aquilo é horrível. É horrível, pá. Aquilo não só está mal. Está mal, tá mal. Não, não, mas se calhar tens razão. Se calhar tens razão. Mas só se não tem acesso ao original, vai ser. Eu culpo o editor, feito profissional, porque entre o tradutor e o leitor, não é? Eu dou-te um outro exemplo: a Arte da Guerra. A Arte da Guerra tem N edições daquilo, e se tu não tiveres consciência, que eu acho que a maioria das pessoas não tem, que é uma tradução do original, que é uma tradução de um original que não tem, por exemplo, este livro. Não é? Os Diálogos de Platão. Tipo, isto é escrito 300 anos antes de Cristo, por isso nós estamos a ler isto e estamos a achar que estamos a ler um livro qualquer que foi editado em 1980, exatamente, o Malcolm Gladwell. E não, isto é um livro que tem, isto é uma obra que tem 2300 anos, por isso... O original, eu digo, há pessoas que sabem grego antigo, não é? E que conseguem ler, mas mesmo que eu digo, às vezes as pessoas têm a sensação de que a tradução, e eu sei que não estás a dizer isso porque se calhar já tens uma noção da tradução diferente, mas a maior parte das pessoas pensa, estou a ler a tradução e eu gostava de ler o original. Claro, eu acho que todos nós gostávamos de ler o original, mas a tradução na maior parte das vezes está a aproximar o original do leitor, mesmo se o leitor até souber. O que é que quer dizer com isto? Um leitor atual de Shakespeare inglês vai estar mais distante do texto que está a ler do que nós a ler a tradução. Porque o tradutor fez esse trabalho de aproximação do... Espera aí, podes repetir o que disseste? Ou seja,
um leitor inglês de Shakespeare hoje vai estar mais distante do texto que está a ler do que nós, portugueses, a ler a tradução portuguesa. Porque o tradutor fez um trabalho de tradução do inglês do autor Do Shakespeare original. Para o português nosso, para o nosso português. Ele faz sempre aquele truque de pôr um português um pouco mais arcaizante para fazer cenas. É o toquezinho da época. Mas ele não vai escrever como se escrevia em Portugal naquela época. Claro. Tanto que, por exemplo, no Platão, como é que seria escrever português na época de Platão, quando não existia português? Portanto, a tradução aproxima, na maior parte dos casos, aproxima o texto do leitor, mesmo quando o leitor, na teoria, até saiba a língua. Eu não sei se isto não fica uma grande embrulhada. Estou a pensar, por exemplo, nos livros mais recentes do... Mas aí os mais recentes é outra coisa. Não, mas do Stephen Fry, em que o gajo escreve alguns livros de mitologia grega. Eu estou a ler agora a Odisseia e eu acho que estou a ler a Odisseia. Ele está a traduzir. Não, aquilo não é possível ser uma tradução. É uma versão. É uma tradução interpretada. É uma Mas isso é uma tradução, porque a tradução também tem sempre isso. Quando alguém traduz Platão, está a interpretar, não pode estar só, quer dizer, aquilo não é líquido, não se passa de uma palavra para outra. Aliás, basta fazer a experiência de ver duas traduções de latim, estamos a falar de épocas muito diferentes, de como estavas a dizer, quer dizer, isto não foi agora, isto foi antes de Cristo, não é? De latim ou de grego antigo, duas traduções, nós vemos que às vezes os textos são muito diferentes. O tradutor teve de fazer uma interpretação, não há outra maneira. E isso leva a que a tradução, na verdade, seja mais interessante para quem a estuda do que parece de fora, como estavas a dizer, isto para responder à pergunta. Que é apenas ou seja, eu só contacto com o resultado e eu faço uma avaliação um bocadinho mais ignorante, que é gosto ou não gosto? Gosto ou não gosto, sim. Não é? Que no fundo é a avaliação que nós todos fazemos de um autor. Isto leva a dizer. Exato, e daí eu ter o tradutor resistido é um bocado. autor, é isso que eu queria dizer. Enquanto que Há um lado autoral, sim. Há um lado autoral muito, muito forte. Enquanto que a maior parte das pessoas vai avaliar isto, não gostei da tradução, mas se calhar o original quer dizer, temos é de pensar que a tradução, ela própria já é uma obra que exige trabalho de autor também, e que é avaliada como qualquer autor, eu não gosto, ou gosto. E é difícil, mais uma vez é como a poesia há bocadinho, é filigrana. É andar ali à volta às vezes para encontrar a palavra certa. O que é filigrana? A arte de fazer aquele ouro que, está que se usa muito no norte, não é? Portanto, todo esse cuidado, esses fiozinhos têm que se trabalhar. Nós pensamos, a tradução automática faz isso. Nós temos de pensar um bocadinho ao contrário. Os computadores já faziam coisas que parecem mais complicadas do que a tradução há muito mais tempo do que só agora é que estão a chegar a um nível que nós podemos dizer que aquilo é aceitável. Porque, quer dizer, eles ganharam. Um computador ganhou ao grande mestre de xadrez muitas décadas antes de conseguir fazer uma tradução aceitável. Aquilo é tão complicado, é tão complexo, há sempre tantos fatores, quer dizer, há tanta coisa que eu posso olhar para esta frase que está aqui e se eu soubesse o original, se calhar ia começar a discutir. Então, mas quer dizer, isto não é, há muita discussão a todos os níveis da tradução e por isso é muito difícil e muito interessante. E depois é muito frustrante também, como qualquer editor. Quando é mau é muito frustrante, quando é bom é uma benção, porque de repente percebe-se que há ali um trabalho. Por isso eu culpo sempre o editor, porque o tradutor não vai sem passar pela casa da partida para o livro, para a impressão, não é? Portanto, tem que haver alguém que, seja com o autor, seja com o tradutor, discute, orienta, valide o produto final. Portanto, o editor tem muita responsabilidade. O tradutor depois também, uma boa tradução da minha perspectiva, isto na parte literária, porque a parte técnica é outra questão, quer dizer, um tradutor de um livro técnico é bom se souber aquela terminologia e se souber fazer aquilo. Agora, num caso mais literário ou mais filosófico, é também uma questão de encontrar a voz certa, encontrar a forma certa de entrar. É muito mais subjetivo e artístico do que nós podíamos pensar. Sim, aí vamos um bocadinho parar ao tema do certo e do errado, não é? Que é algo que... Linguístico ou o que é que nós estamos a falar? E que o Marcos estava a falar há pouco, não é? Do que é certo dizer, por exemplo, a minha avó os meus avós são de Trás-os-Montes e do Minho. Portanto, ali aquela zona muito próxima de Espanha. Para mim, um arroz de arbanços sabe melhor do que um arroz de grão de bico. Arroz de arbanços, porque arbanços é grão de bico, não é? Mas quem está ali na fronteira e come maracutão, não é? Melocotão, não é? Portanto, íamos buscar a Espanha, não é? Nas latas daquelas marcas espanholas. Portanto, há uma dimensão emocional na nossa história, como o estrugido sabe melhor que um refogado. E a cruzeta é uma cruzeta e eu digo cabido porque pronto, já é para ser mais prático que estou cá há 30 anos. Mas há uma identidade na palavra e há um lado sensorial
social associado a uma determinada palavra e de memória. Por isso é que muitas vezes, imaginem, naqueles concursos de talentos que nós todos vemos, tipo The Voice, às vezes acontece, porém as pessoas vão cantar uma música em inglês e depois já aconteceu algumas vezes o júri dizer assim, agora canta uma em português. Porque efetivamente quando tu cantas na tua língua há uma intensidade na palavra e uma carga emocional e um sentido que tu não tens na língua estrangeira. É muito curioso. Nos palavrões também. Com certeza. Claro. Porque os palavrões noutra língua, quer dizer, nós temos uma relação com o inglês que já é uma relação muito intensa e por isso os palavrões em inglês, claro que também já tem, mas nunca é a mesma coisa. Pois, exatamente. É diferente o palavrão em inglês. Para uma pessoa que não tenha crescido. Mas é muito interessante isso. Eu, por exemplo, quando escrevo, eu gosto de brincar, fazer umas músicas, volta e meia, 99% das vezes eu escrevo músicas em brasileiro. Mas isso tem a ver com mas qual a é relação particular. Há uma relação particular com o Brasil? Ou seja, hoje sim, mas isto já vem desde antes de ter. Mas que entretanto estimulou a relação que eu tenho hoje com o Brasil. Sai-te melhor em português é isto que estamos a falar, ou seja... a música que você ouviu? Não sei, qualquer coisa, mas há uma resistência à língua portuguesa quando eu estou no lugar de criar alguma coisa para me fazer sentir bem. Mas na poesia também, quando escreves... Na poesia não, na poesia mas é quando é música, certo? E, por exemplo, eu estudei num colégio inglês durante 9 anos, ou seja, eu aprendi ao mesmo tempo a falar inglês do que português. Eu não gosto de escrever poesia em inglês, mas, por exemplo, a falar, é muito comum estar a falar contigo e começar a falar em inglês. Mas eu acho que nós vamos sempre bater à língua da música que nos embalava quando estávamos no colo da mãe. E a primeira ligação com uma língua, com um idioma, mas é isto, do ponto de vista emocional... O meu pai cantava aquela música quando eu era menino. Mas tens uma ligação ao português. Exatamente, ao português, por isso não escreves música em inglês ou poesia. A poesia não, mas por exemplo a música escrevo maioritariamente em brasileiro. Há de ter outra explicação. Mas é assim, mas a língua não é assim uma coisa, como é que eu vou dizer, e nós temos tendência para achar que é um conjunto de regras fixo que está ali naquele livro que nós aprendemos. É um organismo vivo. E é vivo de várias maneiras, quer dizer, uma pessoa tem uma relação, médico que esteja sempre a estudar a sua área em inglês, com os colegas vai falar em inglês, se calhar sobre aquela área, mas se for preciso, depois vai para o café e já vai falar em português, e se for preciso, depois canta noutra língua. Isso é tudo muito mais dinâmico. A mesma pessoa que tem uma relação com a forma como a avó dizia as coisas, depois, se for preciso, com os amigos, não vai usar aquelas expressões, porque em cada grupo temos uma língua própria, não é? Ou seja, eu com os meus amigos falo de uma maneira diferente do que falo com os meus pais, ou com os meus filhos, e às vezes são línguas diferentes. E cá em Portugal isso parece uma coisa muito, como é que eu ia dizer, estranha de nós dizermos, apesar de nós sentirmos isso, mas há países onde isto está instituído. Por exemplo, na Suíça. A Suíça tem várias línguas, mas eu nem quero falar das várias línguas da Suíça. Na parte alemã, eles têm uma língua própria que é muito diferente do alemão. Tem o suíço-alemão que tem uma gramática já muito diferente, que eles podiam ter declarado como língua própria se quisessem, nunca quiseram. É o crioulo deles, é uma mistura. É um crioulo. Ou seja, enfim, tem uma história diferente, mas exatamente. É uma situação muito parecida com a do crioulo em Cabo Verde. Mas o crioulo é língua oficial ou não? Tem que ser, mas não é usada como oficial. Não é neste sentido, e sem querer desviar esta questão, mas em Cabo Verde, por exemplo, toda a gente fala crioulo cabo-verdiano, mas as aulas são dadas em português. É a língua materna no sentido, mas todas as aulas são dadas em português. Não sei se há data de hoje isso é verdade, mas no ano passado só se davam autores cabo-verdianos nas aulas de português se eles tivessem sido traduzidos em português, porque se estivessem em crioulo não eram dados, apesar de toda a gente falar em crioulo, no sentido em que isto são ainda reminiscências de um colonialismo e de uma época em que era obrigatório estudar-se em português, não é? E era considerada a língua mais importante. A verdade é que também é uma questão... têm os recursos já para ensinar português, portanto continuam quase com inércia, não é? E há um esforço de... E eventualmente acho que tem que haver uma decisão e uma tomada de consciência de contrariar esse status quo, de dignificar uma língua que parece uma língua que foi acontecendo organicamente, todas as línguas, na verdade. mas que tinha outra que era soberana, não é? Que é o que aconteceu no Luxemburgo. Por exemplo, eu às vezes mesmo ao falar do crioulo, as pessoas parecem que é um problema muito particular de África, quando não é. A Europa tem os mesmos problemas em vários países. O Luxemburgo tinha precisamente a mesma questão, tinha uma língua que todos falavam, mas que não era ensinada, e teve de haver uma decisão em 1984 para tornar o luxemburguês a língua oficial. Ainda não chegaram ao fim do processo, o alemão ainda é usado no primeiro ciclo porque tem os recursos em alemão, mas deu uma dignidade à língua que, ao contrário do que se pensava, não
como é que eu ia dizer? Porque às vezes as pessoas pensam, então quer dizer que vão abandonar o português, no caso dele. No caso do Luxemburgo, o que acontece é que eles todos sabem luxemburguês, sabem alemão e sabem francês, que ainda por cima era a língua também jurídica, e ainda sabem muitos deles português, não é? Um terço deles sabem português. Portanto, no caso de Cabo Verde, a boa saúde do português em Cabo Verde, isso, na minha opinião, exige que o crioulo venha a ser muito mais bem dado. Claro, sem dúvida. Nós, por exemplo, fomos com o Banco de Portugal e também com o Banco de Cabo Verde, organizámos a produção e a distribuição do Manual de Literacia Financeira para crianças em crioulo cabo-verdiano. Quando na escola os manuais não são em crioulo cabo-verdiano e, portanto, só isso já era uma forma de não só reconhecer o valor da língua, mas também a ideia de que se eles levarem este livro para casa, eles vão conseguir discutir e até ajudar os pais nessa mesma literacia, numa língua que lhes é familiar no sentido mais literal do termo. Já vi pessoas a perguntar, então mas valia investir no português, quer dizer, o português é que é a língua que lhes vai... mas isso é a mesma coisa para dizer aos portugueses, olha, mais valia que os miúdos aprendessem inglês na escola, porque não é a língua materna. Porque há aqui uma questão que me parece ser muito relevante, que é a questão identitária, que é uma luta com a qual nós todos lidamos às escuras, não é? Que é quem sou eu, qual é o meu lugar no mundo, não é? E de uma maneira ou de outra nós não nos conseguimos desvincular de onde nós vimos, não é? Vocês sonham em que língua? Essa é interessante porque... Às vezes eu sonho em português, claro, mas não é só em português. Dependendo das fases da vida, mas por exemplo eu lembro-me do meu irmão falar sobre isso quando foi viver para a Inglaterra, que é o momento em que eu sei que o meu cérebro mudou foi quando o meu cérebro passa a sonhar em inglês. Sonhar em inglês. Mas no caso dele ele estava a dizer... Eu sei que sonho, às vezes noutras línguas também lá está, eu sou tradutor, enfim, mas eu sei que sonho porque eu às vezes acordo a pensar, eu estava a falar muito bem francês. Lindamente perfeito. Eu não sei falar assim. Isso não me acontece nunca. Mas eu a sonhar sonho muito bem em francês, falo muito bem francês, que é uma língua que eu não consigo falar bem quando estou acordado. Assim é que é bom sonhar, nós projetamos, não é? Projetamos aquilo que eu estava convencido que estava a falar bem francês. Isso é como o efeito do álcool. Sim, eu não quis dizer, mas bebes umas cervejas e ficas a ficar. Mas há duas explicações para isso. Primeiro, as próprias pessoas que estão à nossa volta também já beberam e por isso pensam, nós estamos a falar melhor do que estamos. Mas há de facto eu há pouco tempo fui investigar isso para ver se havia alguma confirmação científica e não na parte gramatical, nós não começamos a falar melhor gramaticalmente, mas a parte da pronúncia sim, há uma, como é que eu ia dizer, relaxas, atreves-te mais. A pronúncia são músculos, quer dizer, isto tem a ver com o músculo da cara, que nós estamos habituados ou não. Se calhar baixa o filtro, a barreira da expectativa que tu tens de estar à altura da situação, sim, portanto e começamos a falar melhor. Não é? Porque na verdade a pronúncia é uma coisa que não na questão da pronúncia, mas na questão do som. Por exemplo, uma pessoa que não saiba falar francês ou o clássico portunhol, não é? Nós podemos não saber falar espanhol, mas se eu quiser, eu consigo falar. Os portugueses são muito flexíveis, os espanhóis já não são isto para dizer, há a questão da fonética que é muito mais fácil de entender para a maioria das pessoas e que talvez quando tu estás num estado desinibido e que não sentes que estás a ser julgado, para a piscina dos grandes sem boias. Porque eu sei falar francês e não é porque eu consigo falar. Sim, porque não. Exato. A pessoa não tem medo de estar, porque nós temos é uma coisa muito europeia, por exemplo, em África não é tão habitual as pessoas terem esta obsessão que eu, se vou falar uma língua, tenho de falar a língua como está nos livros da escola dessa língua no país onde essa língua é falada, quando nem as pessoas que estão nesse país em geral falam daquela forma. E então temos aquela ideia que temos de falar com o sotaque do rei de Inglaterra e não o sotaque que os ingleses usam, não é aquele, não é? Só aproximadamente 3% dos ingleses é que usam o sotaque que nós identificamos como British puro. No entanto, cá temos essa... 30% falam com sotaque que não se entende? Absolutamente 93%. Percebes que não sabes inglês. O meu irmão, quando eu estava a dizer, Inglaterra, ele viveu em Sheffield e eu estudei num colégio internacional, que a língua era inglesa, mas tinha professores desde a África do Sul, Canadá, Estados Unidos, muitos sotaques, por isso o meu inglês é um bocado misturado. Eu estou a falar com um australiano, consigo fazer sotaque. Mid-Atlantic accent. Mas foi tudo, desde neozelandeses também, por isso eu, na verdade, desenvolvi uma capacidade muito grande para até utilizar diferentes pronúncias por causa disso. Mas lembro-me de chegar a Sheffield, que foi onde ele estudou, foi a primeira vez que eu fui para o norte da Inglaterra, e eu pensei, eu não sei esta língua.
Que é o que podes sentir quando chegas aos Açores em determinados momentos, não é? Em Rabo de Peixe aconteceu uma vez. Não estou a perceber, estarem a falar tem que para ser mim devagarinho, e eu vou ter pensei que que estão a falar francês. Por que razão é que nós não percebemos do rabo de peixe e eles percebem-nos a nós aqui em Lisboa? Na verdade, o problema é nosso, não é deles. Claro. Eles é que andaram a ouvir-nos, não é? Durante Pessoas do continente e de certas zonas do continente. E na televisão, nos noticiários, etc., nós não os ouvimos. E por isso o problema, na verdade, está na nossa cabeça, não está, não está na fala deles. Mas eu queria voltar àquele ponto até para saber um bocadinho melhor sobre como é que vocês lidam com isto na associação. Com o quê? Com o crioulo. Com o tema da relação que a língua tem com a identidade de cada um. Porquê? Porque se tu lidas com miúdos que efetivamente foram privados ou de sonhos ou de capacidade para realizar alguma ação porque não tiveram o contexto ideal ou não é, que os permitiu desenvolverem-se nesse sentido, o que é que vocês, ou o que é que tu sentes, ou o que é que tu vês, né, no teu caso, da importância de não despir cada indivíduo da sua identidade e de lhes permitir o espaço para ele ser quem é, mesmo com as suas diferenças de língua e tudo mais? Eu acrescento a questão do crioulo, ou seja, se a associação tem alguma questão, ou seja, se ensina, se não ensina, se... Não, nós não ensinamos, ou seja, tentando ir agora aqui aos dois ângulos. Peço desculpa. Não, era essa. Mas nós temos que lidar na medida das agressões, e acho que a palavra é agressão, que eles recebem no mundo lá fora, sobre a sua identidade, e muitas vezes a questão da identidade está ligada à forma como eles usam a língua. E o português que a sociedade aqui considera o português correto. Tu recebes miúdos, por exemplo, brasileiros que dizem fala-me em português que eu não te estou a entender, portanto, às vezes a crítica ao sotaque ou à forma de expressão da língua é logo uma forma implícita de dizer tu não pertences, tu não fazes parte disto, não é? Depois temos miúdos que estudaram, por exemplo, que vieram da Guiné e estudaram português, mas quando chegam cá à escola, o português que é ensinado cá é diferente do que é ensinado lá e, portanto, eles chegam cá e a professora diz logo tu não sabes falar português. E exige, uma aprendizagem para se poder chegar àquilo que é exigido no sistema cá, mas há logo a percepção de que aquele português que eles é pior. Não é? E no que diz respeito à expressão, nós partimos de um princípio que é genuíno, que não é imposto em nós, que é nós todos nós trabalhamos ali, temos um profundo encanto pela diferença. Não é porque é moda, não é porque deve ser, não é porque é para ser inclusivo, é só porque isto é muito mais giro quando é diferente e quando nós nos... e é engraçado, no outro dia eu pensava, quando eu disse aos meus filhos para imaginarem o que seria uma floresta, não é? Como é que é uma floresta espetacular para ti? E a floresta, se nós fizermos esse exercício, não tem árvores todas iguais, nem é tudo verde, de repente temos araras e toda a carreirinha. Nós de repente vemos uma coisa exuberante, provavelmente. Um pinhal. Sim, de repente uma floresta é porque há uma exuberância de cor, de sons, e nós, ou seja, em relação à natureza, nós adoramos essa explosão de cores, de feitios, de formas, de raridades até, mas depois, se calhar porque há enraizado em nós uma lógica muito de poder relativo, de hierarquia, de eu para ser melhor preciso ser melhor do que tu, não é? Eu preciso ter alguém abaixo de mim para estar acima, e a partir do momento em que a sociedade está assim montada, os miúdos que num determinado contexto, como muitos dizem, só percebi que era negra quando vim para Portugal. Não é? Porque quando estava em São Tomé eu não me via, não era uma questão, não é? Portanto, quando mudas de contexto e esse contexto está muito marcado por preconceitos, efetivamente até a forma como tu usas a língua é considerada, aliás, por exemplo, nos estabelecimentos prisionais, o crioulo é uma língua usada por parte da população que está detida. E muitas vezes é usada até por pessoas que não têm origem africana, mas como forma de comunicação. E em muitos locais é quase proibido que se fale crioulo, porque não querem que haja uma comunicação que escape aos vigilantes, aos guardas, mas se falarem um idioma de leste não tem mal. Exato. Portanto, há aqui uma carga de preconceito. Há uma carga difícil de... por exemplo, há uma discussão que às vezes tenho até com alguns cabo-verdianos, porque eu acho que deveria... Isto é a minha opinião e não sou eu que mando nisso, nem poderia ser, felizmente que não sou eu, mas acho que não fazia mal nenhum chamar cabo-verdiano à língua sem usar a parte do crioulo. Não é? Mas eu percebo que há uma relação também muito forte com o próprio termo crioulo. Sim, porque crioulo tem uma conotação muito... E tem uma conotação muito bonita, na verdade, porque é uma mistura, não é? Uma mistura de influências, carrega a história. Há mais do que isso, porque muitas vezes as pessoas, aliás, eu já vi muitas pessoas usarem crioulo como forma de insulto a uma língua. Essa língua é um crioulo no mau sentido, porque lá está, porque usa-se tanto as palavras de outras línguas, mas o crioulo, em particular o cabo-verdiano, é muito importante até, primeiro,
é uma língua, que é coisa que nem todos os portugueses ainda entenderam. Efetivamente. É uma língua que não é propriamente descendente do português, como o português é do latim. Teve o seu desenvolvimento particular, tem uma gramática muito distante do português por vários motivos e foi criada de uma forma... eu nunca estou ensinado a missa ao padre. Não, mas eu sou tudo menos especialista em crioulo cabo-verdiano. Vou aprendendo com eles. Mas foi criada de uma forma que ainda hoje não está completamente explicada, uma forma que tem que ver com a junção de pessoas de várias origens linguísticas e que de repente tiveram de criar uma gramática porque não lhes foi transmitida uma gramática inteira como é transmitida. E ao contrário do que se possa pensar, criaram essa gramática. Houve gerações que criaram uma gramática muito bem definida, muito diferente da portuguesa, portanto aquilo não é português diferente, e só para acrescentar, há um mistério que há várias opiniões sobre aquilo que eu vou dizer a seguir entre os linguistas, portanto há vários, eu tenho a minha, mas há várias perspectivas. O mistério há muitas línguas crioulas no mundo, algumas com léxico mais português, outras com léxico mais inglês, e muitas têm características gramaticais próximas umas das outras, o que é... E há várias formas de explicar isto. Uma das formas é o crioulo cabo-verdiano / da Guiné, porque os dois estão ligados, não é? Na verdade foi a base dessas línguas todas e foram pessoas que foram transportadas muito por causa da escravatura, mas não só pelo mundo fora, e acabaram por dar origem a estes outros crioulos, mesmo que tivessem base lexical diferente. A outra hipótese é que quando há um processo destes em que poucas gerações têm de criar uma língua quase de raiz, digamos que a gramática acaba sempre por ser muito parecida, porque é quase como se fosse o nosso cérebro vai sempre por aqueles caminhos. Sim, mas mesmo em Cabo Verde entre linguistas há uma grande discussão entre Barlavento e Sotavento, ou seja, porque tentar palavras e depois como é que se chega a um consenso, é todo um drama. Mas esse processo, mais uma vez, os cabo-verdianos por vezes pensam que isto é um problema muito deles e que só eles é que estão a passar por isso, quando na verdade também na Europa todas as línguas tiveram de passar por isso, faz parte do processo. Nós é curioso que o nosso português, de facto, eu acho que nós somos muito arrogantes em relação a muita coisa. Acho que o português é um falso humilde, porque em muitos sentidos nós somos incapazes de ver, muitas vezes pela grandiosidade, entre aspas, que a nossa história nos ensinou a ver sobre nós próprios, temos dificuldade em perceber tudo aquilo que nós poderíamos fazer melhor ou diferente se tivéssemos um bocadinho mais de humildade. Acho que a história, por exemplo, com esta questão da escravatura e da colonização, eu sinto-me muito fraudado em relação àquilo que eu aprendi na escola. Sinto-me enganada. Muito enganado, não é? A questão do Brasil, quando eu comecei a compreender a história do brasileiro sobre aquilo que é a história e geografia do Brasil e o papel dos portugueses nisso, é muito diferente da história dos descobrimentos. E mesmo a questão da língua, bem, mas isso falamos depois. Mas era uma ponta, era para ir aí, que é... Só a palavra de descobrimentos. Exatamente. E a própria língua portuguesa tem uma história no Brasil que é muito diferente daquela que nós pensamos que não, e repara, eu não me refiro, e eu sei que é errado, mas é apenas por uma questão de coloquialismo, facilidade no discurso, eu não me refiro a português do Brasil, à língua, eu refiro-me a brasileiro e a português, porque para mim, intuitivamente e de forma coloquial, e uma vez mais, não é para desrespeitar nenhum brasileiro, nem a língua portuguesa do Brasil, mas efetivamente tem fonéticas diferentes, tem formas gramaticais diferentes. Mas isso também acontece no inglês. Mas tu não te referes a... Os ingleses não têm este repúdio, entre aspas. Mas os brasileiros dizem que falam português. Exatamente. Nunca dizem falo brasileiro. Exatamente, mas ou seja, o que eu estou a trazer é a discriminação que nós, portugueses de Portugal, há uma discussão que é muito diferente, temos em relação ao brasileiro, e que, por exemplo, na língua inglesa tu não sentes. Porquê? Porque tu na língua inglesa utilizas determinadas palavras, dependendo se é em inglês americano ou em inglês do Reino Unido, britânico, não é? E é um dado adquirido, aquilo não é objeto de discriminação. Sim, o português tem uma história a discussão do português / brasileiro, no sentido em que há uma parte dos brasileiros, mesmo na área da linguística, que acha que o Brasil deveria declarar que a língua tem o nome brasileiro, e isso seria possível politicamente, é uma decisão política. Mas normalmente a discussão é ao contrário do que acontece em Portugal. Em Portugal, este uso é muitas vezes discriminatório, no sentido de dizer, eles já não falam o que eu falo, isto é uma coisa diferente, eu não quero que se quer identificar-me com esta forma. Isso acontece muito. As pessoas que dizem que preferem dizer que aquilo é outra língua. No Brasil é um pouco ao contrário. Normalmente são pessoas que querem valorizar o português do Brasil, que acabam por achar que poderia ser uma nova língua. Mas, em geral,
eu diria 99% dos brasileiros vão chamar português à Sim, à sem segunda. dúvida. Mas Eu vou acho que, dizer- parece-me, do pouco E entendimento que eu oficialmente é tenho, português. parece-me que é mais unilateral desta discriminação. Ou seja, Sim. se calhar um brasileiro dirá que se sente mais discriminado porque nós dizemos que aquilo é brasileiro do que Sim, do, embora claro, haja tal porque eu falo minoria, português. até muito na área aqui é um bocado ao contrário. Na linguística, todos os portugueses vão dizer, todos os linguistas portugueses vão dizer aquilo é português. Mas no âmbito dos linguistas brasileiros, já é uma discussão um pouco mais forte, que não é da população. E porque, imagina, eu compreendo, porque se tu de facto, e é interessantíssimo quando tu começas a ver, nesta semana me aconteceu, um amigo meu que está agora a viver para o Brasil, estava-me a mostrar uma zona, já não me recordo em que estado, acho que era ali ao pé de Manaus, em que tu abres o mapa, epá, e fazes um zoom ali numa zona, pá, de 50 km e tens Almeirim, sim. tens Setúbal, Santarém, tens Santarém, tens uma série de terras com nomes, mas Porto depois... Alegre. É Porto Alegre. Exato. Aquilo parece. Tal como tens na Índia. É super engraçado porque de facto está lá muito presente. Assim, mas depois, se fores, por exemplo, para outras regiões, Já são muito mais. são palavras índias. Não é? Houve também um momento histórico no século XX no Brasil em que houve uma tentativa que resultou, em muitos casos, de criar também nomes com base tupi para tentar mostrar a história do Brasil. Já não E tão... faz sentido isso estar presente. Jericoacoara, isto não me venham dizer que Jericoacoara é uma palavra portuguesa, não é? Mas há muitas palavras portuguesas Sim. que são de origem tupi. Aliás, até há casos muito curiosos de palavras que nós usamos cá em Portugal de origem tupi que os brasileiros não usam, como jaguar. Eles usam onça, que é Nós de origem. usamos jaguar. Sim, e jaguar é de origem tupi e onça é de origem latina. Ou seja, a língua portuguesa tem, o português de Portugal, português Tem europeu, palavras de tem palavras de tupi, origem. E africana, então nem se fala. Sim. É mais tupi até do que africana, na verdade. Nós tivemos mais. E depois temos também uma reação que lá está, muitas vezes é feia e que é difícil de aceitar, mas temos palavras de origem tupi, temos palavras. Uma das que eu acho mais divertida é piaçaba. Nós temos nas casas de banho. Piaçaba. Piaçaba Que é tupi. Queria dizer pequena vassoura, uma planta tupi, uma palavra que não se diz assim, não é? Mas uma palavra tupi queria dizer uma planta que depois Sim. foi usada para designar vassoura e cá em Portugal nós usamos só para aquela vassourinha particular. A vassourinha específica na casa de banho. Na casa de banho. E temos outras. E temos palavras de origem africana e temos... nós temos ideias muito particulares sobre a língua, tanto cá em Portugal como no Brasil. Eu também acho que os brasileiros, por exemplo, têm... Porque são tão grandes, têm tanta população, também não olham tanto para os outros países da mesma língua como se calhar os de língua espanhola à volta, porque também são muitos países, não é? Há esta questão um pouco diferente. Nós em Portugal temos a tendência para achar que nós é que inventámos a língua, o que não é bem assim, a língua é inventada por todos os falantes, não é? E que então temos supostamente, se falamos melhor, quer dizer, isso é um disparate. Pois, eu acho que isso decorre muitas vezes de ignorância, Sim. porque à medida que nós vamos percebendo estas Mas foi uma questões, ignorância também que esteve na própria escola a ser transmitida de gerações. geração em geração. Ou seja, a primeira vez que eu nunca tive um professor que não fosse branco, eu nunca tive um médico que não fosse branco. A primeira vez que eu vejo nos meus livros de história um corpo negro é agrilhoado a ser transportado como mercadoria. E, portanto, por mais que eu não queira enquanto criança, criança que nasce em Portugal, branca, num determinado contexto, a visão que eu tenho, as expectativas que eu crio em relação a determinadas pessoas, com determinadas origens, com determinada fisionomia, é uma, porque não me foi mostrada outra. E eu acho que o grande exercício que nós temos de fazer, e que depois se reflete no respeito pela língua, pela cultura, etc., é fazermos essa desconstrução de nós mesmos, porque toda a gente tem preconceitos, porque viveu numa sociedade em que não havia representatividade. E, portanto, isto muitas vezes até os próprios professores, na sua maravilhosa função, mas que é altamente pressionada, têm expectativas diferentes, inconscientes muitas vezes, sobre um aluno que vem de leste, um aluno que vem da Ásia e um aluno que vem da África. E isto condiciona muito a imagem que os miúdos têm sobre si próprios, muito. A questão da língua é outra camada, que mais uma vez é identitária. Se essa identidade não é respeitada e se é organizada de forma estereotipada, porque então eu quero dizer que o meu português é melhor que o teu, porque eu quero arrumar o mundo de uma maneira em que eu me sinta bem e superior e dominante, é mais uma expressão que é amputada, não é? Quando nós dizemos isto, que é algo
que eu também acho óbvio, mas muitas vezes a reação é então, mas eles têm de aprender um português que lhes possa dar as ferramentas necessárias para a sociedade, porque a sociedade está organizada assim. Eu estou aqui a fazer o advogado do diabo, mas só para dizer que a maior parte das pessoas, como qualquer um de nós, consegue lidar com vários tipos de língua. Ou seja, os miúdos não têm de recusar a sua forma de falar português, como também nós não temos de recusar a forma dos nossos pais e da nossa região, para poder depois, se for preciso, adaptar o sotaque àquela situação. Sim. Tu vês isto, por exemplo, no inglês, estavas a focar a dar o exemplo de Harlem, não é? No inglês, não é? Das comunidades negras, a forma como eles o empregam é diferente. É gramaticalmente errado, entre aspas, face àquilo que diz a gramática correta que se aprende na escola. Língua própria. Agora, efetivamente, toda a gente compreende. Aquilo, de certa maneira, é uma representação cultural. Exato. É isso. Ou seja, não podes acumular. Só que, lá está, mais uma vez, os preconceitos são instrumentos muito simplistas de organizar a realidade e de me colocar numa posição superior ou inferior em relação a alguém. E, portanto, tudo que é diferente, e se calhar até biologicamente, se formos estudar isto, o ser humano teve que reagir mal à diferença, porque poderia ser uma ameaça. Imagina, não é? Estamos nas cavernas. Logicamente, nós também ganhamos com a diversidade. Sim, só que lá está, da mesma maneira que nós evoluímos, temos que evoluir no sentido em que a diversidade, não só nós podemos acumular identidades e acumular perspectivas que são únicas, que nós não temos que ser iguais a ninguém, mas nós temos que perceber que isso tem um valor. Aliás, nós temos aquela expressão, não é? Duas cabeças pensam melhor que uma. Se elas forem iguais, pensam exatamente a mesma coisa. Portanto, se nós estivermos aqui à mesa, todos com o mesmo background, com as mesmas valências, com as mesmas competências, com a mesma história, não vai ser bom. O que eu sinto é que é muito desconfortável e há muitas pessoas que não estão dispostas a esse desconforto. A qual desconforto? De tu perceberes que tu és sem biased. quereres completamente discriminatório em muitos sentidos. Então faz uma coisa. E isso também é muito desconfortável. É muito desconfortável tu olhares-te ao espelho. E nota-se hoje uma grande reação a isso. Nós pomos em causa como é que eu dizer, formas de ver que são muito confortáveis. Ou seja, os livros da escola diziam uma série de coisas muito bem ditas, bem ditas no sentido em que estavam muito bem explicadas e faziam muito sentido. E fáceis de absorver, porque não têm nuances. Nós fizemos, nós chegámos, eles abriram as portas, nós fomos conquistadores. Ao pormos isto em causa, depois também temos a reação contrária de querer salvar isso. Ou seja, eu hoje sinto que há uma reação muito forte contra o que nós estamos aqui a dizer. Sim. Era aquilo que estávamos a falar antes. Implica desconforto, implica tu pôs-te em causa e conseguires lidar com isso sem te sentires culpado e sem te sentires má pessoa. Mas isso aplica-se a tudo na nossa vida, não é? O crescimento, o amadurecimento não vem só do passar dos anos, vem de nós irmos depurando quem somos, pondo em causa as nossas crenças e aquilo a que nós às vezes tivemos que nos agarrar para sobreviver. E transportando isto para aquilo que é a nossa percepção da história e a nossa percepção, que os pensam logo, ok, mas eu não sou racista, mas eu fiz um exercício com o meu filho no início de estar, o meu filho na altura tinha 6 anos, que no site das Nações Unidas, num determinado site das Nações Unidas, há testes para tu avaliares o teu viés inconsciente. E então aparece, imaginemos a imagem de um homem negro, só o rosto, sem roupa, sem nada, e tem 3 profissões ao lado. E tu tens que ser honesto e dizer qual é a primeira profissão que tu achas que aquela pessoa tem. E eu lembro-me que a hipótese era político, médico ou trabalhador da construção civil. Eu, que nasci nos anos 70 e que vi, a realidade era essa, e lá está, nunca tive a sorte de ter um professor que me trouxesse outras lentes culturais, o professor ou professora, não tive um médico que eu achasse que era o anjo salvador que me ia tirar a febre e que não fosse branco. Portanto, eu olhei e na minha honestidade constrangida, eu fui honesta, mas custou-me. Eu disse, eu estou a ver aqui um trabalhador da construção civil, pela lei das probabilidades que me foi mostrada. O meu filho, que tem 6 anos, que eu fiz isto ao mesmo tempo que ele, mas não lhe disse o que achava, ele disse político. Eu disse, mas porquê político? E ele, então pode ser, é como o Obama. E este é o poder da representatividade. Porquê? Porque o meu filho, com 6 anos, já cresceu num mundo em que ele viu que havia um presidente dos Estados Unidos que era um homem negro. Isto tem um poder. Tu não acreditas geralmente, a não ser em momentos de fé, que também é preciso ter na vida, de vez em quando só acreditas naquilo que vês. Portanto, se tu não te vês representado, tu não acreditas que possa ser para ti. E este é o grande trabalho que nós fazemos com os miúdos na organização. Tu ainda podes não te ver lá, representado, mas tu podes chegar lá.
e temos que te ajudar a que te sintas confortável nesse caminho. Mas é um processo de desconstrução, e aí em Portugal nós temos este problema. Em comparação com o que se passa com o Brasil e com os Estados Unidos, também por razões históricas, cresceram socialmente de maneira diferente, não é, do que aqui, nós não falamos sobre isso, e muitas vezes há quem diga, não há racismo e não há crimes de ódio. Era por isso que eu estava a dizer que eu acho que nós somos em parte um país muito arrogante, pessoas muito arrogantes. Não porque somos, e de tabu. porque somos arrogantes, mas por isso, porque recusamos-nos a olhar ao espelho, e dizer, não, isto para mim é um tema. Eu não sabia. Eu tive que ter uma conversa recentemente com um familiar muito próximo, por causa de uma relação em que eu estava com uma mulher brasileira, em que tive que explicar N circunstâncias em que estava a haver uma discriminação. E a pessoa nem sequer não sabia, e ficou chocada quando foi dito, e foi difícil aceitar. E eu só consegui fazê-lo porque eu próprio tive que fazer comigo também. Claro. Uma situação Percebes que eu nem sabia. Ou seja, é muito desconfortável porque não é teu. São coisas que nos foram colocadas. É tão mais importante que esse processo tem que ser feito por todos. E porque às vezes põe-se isto no papel da pessoa que é vítima dessa discriminação e quase que desperta nela a obrigação de ter que te esclarecer, mas também uma raiva contida de ter que o fazer sucessivamente, depois de ter sido sucessivamente agredido, não é, em pequenas agressões. E depois do outro lado, alguém que viveu, como eu vivi durante muitos anos, eu obviamente nunca me senti uma pessoa racista, mas acho que eu fui muito pouco antirracista. Não é? Militantemente antirracista. Eu trabalhei em organizações em que eu não fiz o suficiente, hoje olhando para trás, porque não sabia, o suficiente para tentar mudar a forma como se contratava, porque não me ocorria, não é? Portanto, há aqui uma dimensão de ignorância. Mas eu acho que nós temos todos que nos confrontar com isso, e depois às vezes quando nos vêm falar de reparação histórica, não é? Eu acho que tem um lugar a reparação histórica do ponto de vista institucional e entre os países, e há todo um caminho, até nomeadamente académico, que se deve trilhar. Mas a reparação para mim leva-me para outra palavra, que é o reparar hoje no que acontece hoje, porque eu não posso desfazer o que foi feito, mas eu posso tentar contribuir na medida em que vivo nos dias de hoje, seja fazendo uma associação, seja na forma como educo os meus filhos, como dou aulas, por exemplo, como sou um cidadão, em que eu tomo consciência que existiu um sistema que criou enormes desigualdades e pontos de partida muito diferentes que foram transmitidos geração em geração, e se eu puder fazer alguma coisa para os equilibrar, eu tenho o dever de o fazer. Não, e sem haver, é como acontece em relação às mulheres. Quando eu comecei a trabalhar, a realidade há 20 e tal anos era muito diferente do que é hoje. Mas durante muito tempo eu não via mulheres em lugares de poder ou como CEO de uma empresa. Hoje em dia já vejo, e se calhar a minha filha já acha que é perfeitamente possível que o faça. Sim, isto é gradual também, precisamente porque há esta representatividade que de repente começa a ser evidente que tu podes, não é? Há evidências, mas é muito importante que a luta do feminismo não seja de mulheres. Sim. A luta racial não seja das pessoas que são vítimas do preconceito racial, se bem que eu costumo também a palavra racial, porque raça efetivamente só há uma, não é? É humana. E depois tem as várias. Mas pronto, diz-se racismo e portanto não vamos. A verdade é que essa é a tal questão, é que as pessoas. Mais valia dizermos, pronto, somos todos iguais, mas somos todos iguais. É claro. Mas a verdade é que não somos. Nós vimos de uma mesma raça, mas em divergência de formatos. Ou seja, da mesma forma que nós não temos o mesmo pai e a mesma mãe, têm filhos diferentes entre si, nós vamos saindo em formatos socialmente, diferentes. As diferenças superficiais acabaram por levar à existência de grupos que foram discriminados ou não, dependendo do. Pois, porque foram. Mas porquê? Porque já existia muita cultura e muita ciência em África quando nós chegámos lá. A ideia que nos passam na escola, que aquilo era tudo uma coisa muito pouco desenvolvida, e que nós chegámos lá e ensinámos, formámos, demos religião, demos técnica, demos ciência, Podemos dar um exemplo. E é mentira. Eu posso dar 2 exemplos que contrariam isso, que parece tão óbvio que as pessoas nem sequer põem em causa. Primeiro, há países que nunca foram colonizados. Estamos a falar, por exemplo, da Tailândia. Tailândia nunca foi. A Etiópia foi, mas pouco tempo. Esses países têm tantos recursos tecnológicos e culturais como os outros países à volta. Sim. Portanto, não foi a colonização que foi essencial para conseguir levar isso. Outra questão também que está associada a essa ilusão, ainda há uns meses estive numa sessão a conversar sobre a língua, que é o tema, e falei de várias palavras portuguesas que tinham vindo, e só para nós vermos como às vezes há ideias que estão enraizadas na nossa cabeça, e que é difícil, e eu expliquei várias palavras, disse alguns exemplos de palavras que tinham vindo do português de línguas de Angola, do Quimbundo em particular, e essa pessoa fez uma pergunta:
parecia inocente, mas se nós vemos bem, a pergunta é muito complicada. Mas como é que é possível que tenham vindo palavras dessas línguas se fomos nós que levámos a linguagem humana para a África? Não havia, é que a ideia é que não havia nada em África a não ser natureza. E algumas pessoas completamente, sem os recursos que nós tínhamos. E tu vais descobrindo, até há um livro muito interessante chamado As Minhas Estrelas Negras, do Liliane Touré, que faz uma identificação da quantidade de pessoas que marcaram a história, mas que foram sempre um bocadinho abafadas, não é? Por exemplo, o médico que fez o primeiro transplante de coração, o médico sul-africano, que me está a escapar o nome, o assistente dele em cirurgia era um homem negro. E quando estamos a falar das fábulas de La Fontaine, tivemos antes o Esopo, não é? Portanto, que era um homem negro, não é? E que distraía a corte com o seu talento de criar fábulas que representavam as próprias dinâmicas sociais. Houve muita coisa que foi ficando para trás, porque efetivamente dava jeito que essa narrativa prevalecesse, porque se tu a punhas em causa, desmontavas o status quo. E eu acho que há um ponto que mata esta discussão, que é nada deste tema, ou muito pouco do que tu possas falar sobre este tema e que se torna clivante por causa do ego de cada pessoa, que se sente mais ou menos frágil, nada deste tema se relaciona com o indivíduo em questão nesta conversa. Isto é a história da humanidade. E por isso é, para mim, ridículo que hoje em dia se gaste tempo a questionar se isto é ou não é um tema importante, porque na verdade, se tu tivesse a oportunidade de definir, não é, se tu queres ou não que uma pessoa possa estar bem ou mal, à partida, por definição, quando tu vês ao mundo, a natureza determina que, sim, pá, a não ser que ela me vá comer ou matar, que é esse o meu instinto de sobrevivência, não é? Vai ser confrontá-la ou fugir. Ela que seja o mais feliz possível. Exato. Não é? Só que sabes, como dizia... E é quando tu começas a meter aqui as estruturas sociais e culturais e de egos frágeis, não é? Que determina que nós é que levamos a língua para Angola e por isso como é que é possível? Esse senhor merecia uma bufetada. Esse senhor merecia uma bufetada. E que lhe dissesse, meu amigo, tu por acaso nasceste aqui, mas tivesses nascido lá, estavas do outro lado da faca. Sim, vais mas estudar, por acaso eu aqui acho que a pessoa tinha... Nós, tal como se calhar esse não merecia, mas outra coisa... É uma estalada simbólica, não é? Uma estalada simbólica. Eu disse, isso faz sentido nenhum, no sentido em que é claro que já existiam línguas, a linguagem humana. Lá, os seres humanos, as línguas todas vêm da África, para dizer a verdade. Se nós já para falar dessa, que é a origem... E uma vez, num outro contexto, num vídeo que disse isso, e houve pessoas também muito admiradas. Não, nós sabemos que as línguas surgiram em várias zonas do mundo, não só em África, não. O que nós sabemos é que as línguas humanas têm pelo menos 50 mil anos. E isto é o mínimo dos mínimos, provavelmente são mais antigas. E todas elas, nós não temos o conhecimento suficiente para conseguir perceber a história de cada uma delas para lá dos 6 mil anos, mas sabemos que elas já existiam com o Homo sapiens quando ele sai de África. Porque senão nós tínhamos grupos humanos sem língua. Que não precisavam de língua. Isso não acontece. Não, porque tem que comunicar, não. Tem que na relação com o outro. Poderia existir. Houve espécies humanas que provavelmente não tinham linguagem humana. Agora, os humanos que hoje existem são todos a mesma espécie, todos a mesma raça, se quisermos, e esta espécie precisa de língua, e essas línguas existem desde que este ser humano saiu da África. E nós sabemos isso, por exemplo, os aborígenes da Austrália, que estiveram isolados do resto da humanidade durante muitas dezenas de milhares de anos, têm línguas com gramáticas tão complexas e tão ricas como qualquer outro grupo humano. Em África já não estão a ser exterminados, já foram tipo 95% que sim, e ainda existem, felizmente, essas línguas, mas sim, é verdade que... Mas a língua tem um potencial unificador, por exemplo, na Indonésia... Mas posso só dizer mais uma coisa sobre provar. Quando há um grupo de seres humanos que está isolado e que não tem acesso a nenhuma outra língua, como já aconteceu, por exemplo, com grupos de crianças em situações de guerra, e há um caso famoso na Nicarágua em que há um grupo de crianças surdas que não têm acesso a alguém que lhes possa transmitir uma língua gestual. Essas crianças criaram uma língua gestual com uma gramática tão rica e que é estudada hoje e que é ensinada com professores e com gramáticas. Isto só para dizer que os seres humanos precisam da língua e, no fundo, isto quer dizer que somos
todos muito mais parecidos do que pensamos, mas ao mesmo tempo somos parecidos nessa diferença, porque as línguas estão diferentes umas das outras. Sim, não são sim, e temos que fazer esse caminho de cultivar, pelo menos em nós e nas gerações que estão à nossa volta, a ideia mesmo, como falavas há pouco, a questão deste ego, desta coisa enraizada de que o que é diferente me ameaça do que o que vem, mas tem muito a ver também, agora pegando aqui na questão da educação, também na forma como tudo isto está montado. De repente há classificações, não é? Há avaliações que dizem que eu sou tanto melhor quando tiver o 20, o 19, o 18. Há aqui sempre uma lógica comparativa desde o princípio, quando nós entramos na escola, e a dimensão humana é muito secundarizada do ponto de vista da forma como nós avaliamos o crescimento e a educação daquela criança e daquele jovem. Eu acho que as escolas têm que fazer isso, as famílias têm que fazer isso, tem que ser uma coisa muito proativa, porque todos nós temos impregnado em nós esta cultura, não há volta a dar. Não, há volta a dar. Sim, se calhar não há volta a dar ao que está para como trás, tu ao que está fazes, para trás, Marco, ao que está para trás. não é? Nesta disseminação destas ideias por trás das palavras e vocês no mundo novo. Infelizmente está a tocar para sair, entretanto eu acho que deve estar mesmo aí na hora do toque. Recreio. Olha, está na hora de ir para o recreio. Mas queria-vos agradecer muito por terem vindo. Obrigada. E fiquei muito contente de termos esta conversa. Obrigado. Eu também, foi ótimo, muito obrigada.